tratar de um tema muito importante. Como o Caio comentou, um tema que ano passado foi um tema mais central, mas que a gente ainda continua se debruçando sobre ele. E, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria pedir e apresentar para vocês o nosso colega Denis Moreira, que é colega advogado da União, mediador da Câmara de Mediação e Conciliação Pública, pós-graduado em processo e pós-graduado em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em direitos humanos pela Universidade Federal do Pará. Então, por favor, Denis, nos brinde com os teus comentários, por favor. Boa noite, pessoal. A ressaca é grande que ninguém deu boa noite. Eu confesso que eu estou me sentindo um cara meio pop, né? No palco, com fumaça. Bom, agradecer, né, a presença de vocês, é importante. Deixa eu sair daqui que baixinho não pode ficar escondido atrás de nada, senão ele não aparece. Acho que 25% está aqui pelo Engov, outros 25% pelo Red Bull, alguns já com umas Heinekens e o resto está na compaixão, né? De nos brindar com a paciência. Quero começar parabenizando aí ao nosso presidente, ao Clóvis, pelo evento, um evento muito bonito, né? Eu acho que todo mundo ontem saiu muito feliz da nossa festa inaugural. Estender esse parabéns para toda a equipe, toda a diretoria da Anaúni, mas sem esquecer aqueles que estão por trás, né? O pessoal que está na organização. Então, eu queria pedir, vamos ter palma para a galera da organização. Um evento desse dá muito trabalho, né? Dá muito estresse. Então, quando a gente chega aqui, está tudo organizadinho, a gente não tem noção de tudo que já aconteceu, né? Saudar a nossa mesa, saudar a Priscila, a Geice e todo o time, né, que vem depois, né, as colegas que vão fazer as palestras depois, um time excelente. Estamos voltando para o Rio de Janeiro depois de 22 anos, né? Tivemos no Rio, em Mangaratiba, 22 anos atrás. Ontem o Caio deu uma prévia, só para a gente situar. A gente não tinha, Clóvis, não tínhamos Jeff, não tínhamos processo eletrônico, não tínhamos PJE, não tínhamos Sapiens. Em 2001, nós tivemos o primeiro advogado, foi a primeira vez que nós tivemos colegas em postos de liderança na AGU, só em 2001. Não tínhamos honorários, então a gente teve bons avanços, mas também tivemos dificuldades. E uma das dificuldades que nós tivemos tem relação com a saúde mental, né? Eu acho que é muito claro isso. Ontem o Caio estava brincando, pessoal, quem tiver algum problema de saúde mental, todo mundo lá no painel. É isso mesmo, todo mundo, em algum momento, a gente passa por perrengues, né, por apertos. E se a gente voltar para o ENAL do ano passado, nós tivemos a publicação do diagnóstico de saúde mental, né, conduzido pelo nosso querido Cristiano Costa, que é o psicólogo. E esse diagnóstico trouxe uma série de informações extremamente sensíveis sobre como nós estamos, né? Passando aí por vários estados, né, de ansiedade, de estresse, colegas que em algum momento já pensaram em suicídio. A gente tem muito claro que há um esgotamento em boa parte da carreira, e isso a gente não pode colocar para baixo do tapete. Então, é importante a gente falar nisso e ressaltar, porque essa diretoria da Anaúni tem dado uma ênfase importante nesse aspecto, e a gente precisa parabenizar isso, porque não adianta a gente aumentar o nosso honorário, aumentar o nosso subsídio para comprar remédio, para a gente só adoecer. Então, a gente precisa trazer essa discussão de saúde mental numa perspectiva mais ampla. E a Anaúni tem feito isso com várias ações.
tem participado de interlocuções com os órgãos superiores da AGU, tem participado na reformulação de uma série de programas dentro da AGU, e tem também feito eventos, né, como as lives, palestras, e esse mesmo evento aqui é uma prova desse compromisso. A gente sabe que, para as mudanças, qualquer mudança, para ela ser efetiva e consistente, ela precisa trabalhar 3 níveis: o cultural, o estrutural e o individual. Você não muda se você não trabalhar esses 3 níveis, mexendo na estrutura, né, seja nas dinâmicas de processos, né, como os processos de trabalho acontecem, seja na forma como você distribui poder, distribui oportunidade, como você inclui pessoas que antes eram excluídas das decisões. Então, tem que passar por esse aspecto, mas tem que passar também por uma mudança de cultura. Essa mudança de cultura é a gente parar de normalizar coisas que não devem ser normalizadas, e a minha fala hoje é um pouco sobre isso. E também tem o aspecto pessoal, como eu, enquanto pessoa, como eu posso criar estratégias para eu sobreviver, né? Porque muitas vezes você tem uma série de dificuldades e você não sabe como lidar com isso. Essa discussão, ela não pode... Nós somos seres contextuais, históricos, a gente lida com os problemas a partir do nosso momento histórico. E o momento histórico, essa discussão sobre trabalho, ela não é uma discussão situada apenas no âmbito da AGU. O trabalho, de um modo geral, ele tem passado por uma série de mudanças. A gente pode falar em vários pensadores de vários matizes, falando num fenômeno chamado de aceleração. A gente acelerou muito as coisas, as mudanças estão exigindo o que eles chamam de QA, né? Que é o coeficiente de adaptabilidade, a nossa necessidade de se adaptarmos a essas mudanças, e cada vez mais rápidas. Isso gera estresse. A tecnologia traz para a gente uma série de facilidades, mas traz também uma série de desafios, a exemplo da inteligência artificial, a exemplo do home office, né, que tem uma série de desafios e discussões envolvidas no home office. E traz também uma sobrecarga de trabalho, né, que é um dos pontos principais. Ontem a gente teve a fala do ministro firmando um compromisso de reforçar o número de membros, o número de membros que a gente ausentes dentro da nossa carreira é gigantesco, né, é absolutamente gigantesco. A gente não pode se acostumar com isso, não pode. E esse excesso, muitas vezes, nos leva para um lugar muito perigoso, que é o excesso de sacrifício. No relatório, teve um ponto no relatório que Priscila também chamou a atenção, me chamou a atenção também, que é, nós, advogados da União, nós sentimos muito orgulho de participar da carreira. Nós gostamos de ser advogados da União. Isso é muito bom. Mas, geralmente, esse gostar, esse envolvimento, esse engajamento com a carreira, muitas vezes, ele cobra um preço muito alto, porque ele atravessa uma linha perigosa, e aí você vai além do sacrifício, né, no teu dia a dia. E aí eu vou voltar lá para 2000, quando eu tomei posse, junto com o Nilmar, em Belém. Tomamos posse na Procuradoria da União, lá em Belém, e a Procuradoria da União, ela ficava sediada no prédio do Banco Central. E no Banco Central, a diretoria, ela tinha uma cultura de prevenção de situações de emergência. Então, eles tinham um sistema de som em todas as salas, e todo mês eles faziam uma simulação, né? Que era, olha, vai ter incêndio, então vamos descer. Aí orientava, descer em fila, né, lado direito, não sei o quê. Tinha toda uma orientação, então eles, sempre antes da simulação, 1 ou 2 dias, eles no sistema de som, vai ter simulação, amanhã não sei o que lá. Aí teve um dia que eu estava lá, trabalhando, e toca a sirene, né? A simulação sempre era com uma sirene ensurdecedora. E começa a tocar, eu me espanto porque não tinha havido nenhum aviso sobre aquilo, né? E eu fiquei, será que é simulação? Não é não, a simulação todo mês tem. Nisso abre a porta uma servidora e diz assim, doutor, não é simulação. E lá para trás, no corredor, aquela confusão, o pessoal, né, correndo pelo corredor. Eu digo, caramba, vamos lá. Eu levantei rápido. Quando eu estou passando, na sala, quase de frente da minha, está o Nilmar, com uma tranquilidade monástica, focado no computador dele,
né, fazendo uma petição. Eu bato na porta, oi, Omar, vamos, parece que não é simulação não, cara. Ele, Denis, me espera um pouquinho que eu estou aqui finalizando uma petição. Eu, como bom paraense, né, estava começando uma amizade, né, tinha acabado de tomar posse, eu vou esperar. E o Inhomar é muito caprichoso, né? O Inhomar, se tiver uma vírgula fora, ele volta e apaga e faz de novo, aquela confusão. E eu foi esvaziando aquele corredor e aquela angústia, aquela aflição lá em mim, e ninguém, vamos, Inhomar. E eu lembro bem, não sei se tu lembra, mas eu lembro da frase que tu disse. Disse assim, espera, eu não posso perder a linha de raciocínio. Aquilo me encheu de ódio. Porque eu pensei, caramba, bicho, eu estudei pra caramba pra passar nesse negócio. Estou com uma filha pequena. E o cara, eu estou aqui para perder minha vida, ele está preocupado em perder a linha de raciocínio dele. E foi demorando, né, aquela angústia aumentando, e eu já comecei a pensar, pô, Mahatma Gandhi morreu, né, pela paz. A Madre Teresa morreu, né, pelos pobres. Mandela morreu lutando contra o apartheid. Eu vou morrer por causa de uma contestação de Gedata. É um final muito humilhante, né? Já pensando um pouco, a manchete, mas eu comecei demorando, tu vai devagando, a manchete amanhã vai ser o seguinte: prédio incendiado e 12 advogados da União brigando na sacada. Porque se eu fosse morrer, eu ia tentar te jogar do 6º andar. Descemos, depois de muito insistir, descemos, e quando chegamos lá embaixo, o que era? Simulação. Aí o Inhomar vira para mim, só para atrapalhar meu trabalho. Naquele momento eu resolvi estudar CNV, né, porque a raiva é muito grande. Com a licença poética dos exageros, mas esse fato aconteceu. E ela mostra o nível de compromisso que a gente tem como advogado da União, de querer dar mais, né? De estar disposto a fazer sacrifícios, né? Isso que o Inhomar fez, seguramente a gente faz em outras perspectivas, em outros momentos, e a gente atravessa uma linha muito perigosa, que é até onde a gente pode ir com esse sacrifício. Até onde é normal a gente ir com esse sacrifício. E aí entra um conceito que daqui a pouquinho eu vou aprofundar, que é o conceito de normose. É a gente perder a capacidade de perceber que certas atitudes não podem ser normalizadas. E a gente precisa criar e fortalecer na gente um senso de autopreservação. O Ariano Suassuna, um gênio, né, da literatura nacional, o pai dele foi governador da Paraíba entre 1924 e 1928. E ele conta a história de que o pai, querendo homenagear o Juliano Moreira, que era o grande nome da psiquiatria naquela época, o Juliano Moreira criou uma psicoterapia que era psicoterapia baseada no trabalho. Então, vamos curar, né, tratar aquela pessoa com trabalho. E ele inaugurou uma casa de saúde mental, um hospício que se chamava na época, chamado Juliano Moreira. E no dia da apresentação da casa, né, da inauguração, reuniu todo mundo, as autoridades, médicos, aquela coisa, e ele tinha comprado carrinho de mão, como um instrumento da psicoterapia. E nesse dia, né, quando começaram a perfilar os internos, né, aqueles internos do hospício, eram pessoas que tinham delírios, alucinações, coisas mais graves. Eles começaram a fazer a fila para passar, empurrando o carrinho de mão, e um dos internos estava empurrando, mas estava com o carrinho virado de cabeça para baixo. E o governador, vendo aquela situação, quando o cara se aproximou, ele, meu amigo, o seu carro está de cabeça para baixo. Aí o interno virou para ele e falou, sussurrou assim, sabe o que é, governador? Se a gente anda com um carrinho normal, eles põem pedra em cima. Quem de nós na AGU já não passou com o seu carrinho de mão e botaram pedra em cima? Quem de nós já não passou com um carro cheio de pedra e botaram mais pedra em cima? E a gente acha normal. E se a gente tentar virar o carrinho, ainda vão chamar a gente de doido.
Então, isso nos remete a esse conceito que é do Jean-Jules Leloup e do Crema, que é a normose. O que é a normose? A normose é nós normalizarmos comportamentos e atitudes que destroem a nossa autorrealização. Esse é um termo técnico da pirâmide de Maslow, quem é psicólogo conhece, está lá na ponta da pirâmide de Maslow. A nossa busca pessoal, o pico da nossa busca pessoal é a autorrealização. A normose, ela destrói a nossa autorrealização. Ela nos afasta da felicidade. Ela nos leva para um caminho de sofrimento, quando a gente normaliza coisas que a gente não deve normalizar. Então, a gente vive muitas vezes dilema. Quem aqui já não viveu o dilema de passar um dia trabalhando muito, exaustivamente, fica, pô, será que eu vou para a academia? Ou tira férias e fica, eu desligo, me desconecto ou dou uma adiantadinha no trabalho? Ou fica no dilema, será que eu dou uma atenção para o meu filho, para a minha esposa, ou para o meu pai, minha mãe, que muitos aqui têm pais idosos? Será que eu dou atenção para eles ou eu dou atenção para os sapiens? Será que eu concluo essa petição ou enfrento um prédio em chamas? Né, Nilmar? A gente não pode normalizar isso. Não pode. E aí tem algumas denúncias, né, de filósofos contemporâneos, como Byung-Chul Han, que é um coreano, um sul-coreano, que ele fala que a gente vive na sociedade do cansaço. E a sociedade do cansaço é muito interessante, porque o Chul Han, ele faz um contraponto ao Foucault. Olha que interessante, o Foucault ele diz o seguinte, nós criar uma sociedade em que é a sociedade da vigilância, nós somos vigiados, né? É o sistema panóptico. Então, sempre tem alguém vigiando você para te cobrar, para ver se você não saiu das regras. O Chul Han, ele diz, não precisa mais disso, porque nós importamos para dentro de nós o fiscal. Então, a gente não precisa que ninguém aponte o dedo, porque a gente se sente culpado. Quem aqui já não estava com... Olhou o SAP, está lotado, aí tu fica... Porra, estou no final de semana, mas será que eu não dou uma baixada nesse SAP? E se sente culpado se a gente não faz. Nas férias, aí você não trabalha e fica culpado. Ou recebe ligação ou WhatsApp, 11 horas da noite, falando sobre trabalho. Não façam isso. Não façam isso. Eu já falei sobre essa questão e vou repetir de novo. Se você é chefe, se você é líder e está num cargo de liderança e você quer falar com outro igual ao seu líder, não tem problema, beleza, tu fala depois do horário do expediente. Mas não faça isso com alguém que está abaixo de você, porque aquela pessoa não vai dizer que ela não quer te ouvir naquela hora. E se você joga, pô, meu irmão, tem uma bronca aqui, a gente tem que resolver amanhã cedo. Se você manda uma mensagem dessa para uma pessoa ansiosa, 11 horas da noite, não dorme, papai. É ou não é? Não podemos normalizar isso. Nós não podemos normalizar. Então, já indo para o final, eu queria que você botasse eu vou passar uma animação, dura 1 minuto e meio, e já vou indo para concluir a minha fala. Pode, claro. Essa é uma frase que alguns reputam a Sócrates, eu não sei se realmente é de Sócrates, mas deixo como uma reflexão. Eu queria passar esse vídeo desse cara que é o Steve Curtis. Eu acho o Curtis genial. Ele é um crítico social. Ele tem animações super fortes, assim, super pega pesado. E essa animação, a ideia guia dessa animação é o que se chama de um filme retrospectiva. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Mas algumas tradições religiosas, elas falam que no último momento da nossa vida, nos instantes finais da nossa vida, passa um filme sobre os principais momentos da nossa vida. E essa fala dessas tradições depois foi confirmada pela EQM. A EQM são as experiências de quase morte, são aquelas pessoas que estavam dadas como mortas e voltam para contar o que viram.
A EQM não é um fenômeno religioso, acontece com ateu, qualquer pessoa. Ela não tem a ver com religião. E eles também falam desse tal filme. Uns 2 anos atrás, um cidadão estava fazendo uma ressonância magnética, teve um bug lá, teve um infarto fulminante, morreu na hora que ele estava fazendo o exame. E a última área do cérebro que teve atividade foi a área de memória. Então o pessoal, caramba, é o tal filme que passa. Então a ideia é essa. Vamos assistir aqui o que o Kurt coloca para a gente sobre vida e trabalho. Carl Sagan, que é o mais célebre dos astrônomos, ele no livro dele, Bilhões e Bilhões, ele encerra o livro dele, Bilhões e Bilhões, com um texto que ele fala sobre a doença que acabou matando ele. Ele descobriu um câncer e ele fala nesse texto como ele enfrentou esse câncer. E ele fala que um pouco antes dele descobrir esse câncer, ele passou a colocar ao lado do espelho de barbear dele um cartão postal de um cara chamado William Rogers. Esse cara tinha mandado esse cartão postal para um amigo. O cartão postal dizia o seguinte: amigo, dou notícias em uma linha. Estou vivendo a vida que pedi a Deus. E a vida é uma festa. Ele postou o cartão postal. No outro dia embarcou no Titanic e o final a gente sabe. O Carl Sagan, ali naquela doença, no momento dele de enfrentar a solidão, as dores daquela doença, ele faz toda uma retrospectiva de como foi a vida dele, de tudo que ele construiu e como estava valendo a pena, mesmo ali naquele momento difícil, o que ele tinha construído. E o convite que eu deixo para a gente, para fechar a minha fala aqui, é que a gente lute, Clóvis. Lute não só pelo subsídio, não só pelas mudanças, melhoras em termos remuneratórios, mas que a gente não se acostume a viver uma vida indigna, onde o trabalho tira a substância da vida. A gente precisa lutar para que a gente tire férias, para que ninguém fique tenso quando chega 11 horas da noite, preocupado se vai dar conta do trabalho no dia seguinte. A gente precisa lutar por isso. Então eu queria encerrar lendo aqui, deixar como uma provocação um texto que alguns reputam ao Jorge Luiz Borges, mas não é da Nadine Starr. É um poema e às vezes a arte ela
fala muito melhor do que a racionalidade, né? Então eu vou encerrar lendo aqui esse poema para vocês, chama-se Instante, e tem muito a ver com o que a Geise vai falar sobre presença. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima, trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvete e menos lentilha, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da minha vida. Claro, tive um momento de alegria, mas se pudesse viver novamente, trataria de ter somente bons momentos. Porque se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos. Não perca o agora. Eu era um desses que nunca ia parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva, um paraquedas. Se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria mais com as crianças, se tivesse outra vida pela frente. Mas, já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos colegas, bora viver bem, com dignidade. Eu acredito muito que a gente pode fazer isso, a gente tem condições de fazer isso. Não vamos normalizar aquilo que não deve ser normalizado. Sigamos firmes. Obrigado. Bem, meus caros e minhas caras, já agradecendo ao nosso amigo Denis por essa reflexão, eu imediatamente passo a palavra para a doutora Geise Araújo, que é mestre e doutora em neurociências pela UFRN e especialista, instrutora em Mindful e pós-doutora pelo Instituto do Cérebro, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Minha querida, fala para você. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Todo mundo presente aqui, todo mundo de ressaca ainda, como é que vocês estão? Gente, é um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Eu queria agradecer o tempo e esse espaço, porque tempo e espaço são coisas extremamente valiosas em dias de hoje. Queria agradecer o convite da Ana Uni por abrir esse espaço para a gente falar sobre esse tema tão necessário, tão urgente, que é saúde mental. E, na verdade, eu vou trazer aqui muito mais perguntas do que respostas. Eu vou trazer muito mais reflexões e talvez algumas possibilidades de caminhos para que a gente possa compreender o que é isso de saúde mental, como é que essa saúde mental ela está em dias de hoje, e de antes e de depois. Esse tema ele não vai se esgotar nessa noite. Seria muita pretensão que ele vir aqui falar para vocês como é que vocês vão resolver o problema da saúde mental, porque eu acho que essa resposta a gente ainda não tem. Mas a intenção é que a gente possa refletir juntos, para que a gente saia daqui com um pouco mais de, talvez, esperança ou de questionamentos a respeito de como é que a gente está vivendo e o que é possível fazer para mudar. Essa é a realidade de agora. Quantas pessoas se identificam com essa imagem aqui? Levanta a mão. Hoje a gente tem celular, a gente tem computador, a gente tem demandas infinitas e a gente tem
pouquíssimo tempo. Isso aqui representa fluxo, representa informação, é muito mais do que trânsito. Isso aqui representa como é que a gente está vivendo hoje. Parece que é tanta informação o tempo todo e a gente não tem tempo de se demorar nas coisas que estão acontecendo agora. Está dirigindo já pensando no que vai fazer depois, no carro resolvendo coisas, para poder, quando chegar no lugar, já resolver outras coisas de depois. Em tempos de rede social, a gente está super conectado. Mas será que a gente está mesmo? Será que a gente está conectado? Porque o que está acontecendo e que as neurociências, a psicologia vem mostrando é que em tempos de tanta conexão, a gente está, na verdade, assim. Parece que tempo é algo escasso. Parece que a caminhada é bastante sozinha, individual. E a gente se encontra assim. E um dos fatores essenciais de saúde mental, e antes de falar de saúde mental, por que não falar sobre saúde? A gente está desse jeito. A nossa saúde está assim. A gente está com uma pilha de trabalhos para fazer, toma um cafezinho para poder dar energia para trabalhar mais, vai trabalhar no tempo, o computador, coloca um sorriso no rosto como se tivesse tudo bem. Mas será que está tudo bem? Se a gente fala de saúde, e se a gente fala de saúde mental, a gente precisa falar sobre determinantes de saúde mental e de saúde. E a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado, porque existe uma grande tendência em tempos de agora da gente culpabilizar o sujeito, o indivíduo, pelo próprio adoecimento. Em tempos de sociedade do desempenho, como diz o Byung-Chul Han, é como se a gente estivesse sempre trazendo para a gente a responsabilidade, e única responsabilidade por ficar bem. Porque se eu fizer mais exercício, se eu fizer mais meditação, se eu fizer mais tudo isso que dizem que é relacionado à saúde, eu vou ficar bem. Mas será que é só isso? Afinal de contas, a gente tem aqui determinantes de idade, de gênero e também de biologia. Genética, fatores hereditários, importa na saúde? Demais, mas não é só sobre isso. A gente tem estilo de vida. O que a gente faz no dia a dia? Hábitos, sono, alimentação, atividade física, impacta? Demais, mas não é só sobre isso. A gente tem também redes sociais e comunitárias. E a gente tem condições socioeconômicas, culturais e ambientais que impactam demais a nossa saúde física e a nossa saúde mental. E muitas vezes se esquece disso aqui. Se esquece disso aqui. Ter condições básicas, a pirâmide de Maslow fala sobre as necessidades básicas, elas precisam ser atendidas para que a gente atinja esse lugar que a gente chama de autorrealização. Mas a gente não chega lá sozinho, não. A gente precisa de gente, porque nós somos gente. Nós somos seres humanos, todos aqui, apesar de muitas vezes sermos tratados como máquinas. E aí eu quero fazer uma breve reflexão de como é que a gente estava no mundo pré-pandemia. Em 2019, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente tinha quase 1 bilhão de pessoas, incluindo adolescentes, que viviam com transtorno mental. O suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes, e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade, causando 1 em cada 6 anos vividos com uma determinada incapacidade. E pessoas com condições graves de saúde mental morrem, em média, 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a doenças físicas evitáveis. Mente e corpo não está separado, não. Doença mental, transtorno psicológico, não está separado de doença física. Nós somos um contínuo, é um completo, não tem como separar. A gente separa para estudar, para ficar mais fácil de estudar. Mas, na verdade, está tudo junto. E muito das doenças, muito do adoecimento que a gente tem, eu estava lendo o relatório de saúde mental que o Dr. Cristiano fez com a UNAUNI, a maior parte de afastamento ou adoecimento, acompanhamento médico dos advogados da União Associados, que responderam os questionários, é por questões físicas.
Mas não é só questão física. Tem muita coisa por trás da questão física, que muitas vezes se manifesta como física. No Brasil, em 2019, olha a quantidade de gente, de pessoas que têm algum tipo de diagnóstico em relação à ansiedade. 17 milhões de pessoas. 8 milhões, ou quase 9 milhões, com depressão. Quase 3 milhões com transtorno bipolar. Quase 700 mil com esquizofrenia. E quase 530 mil com transtornos alimentares. Depressão no mundo varia em torno de 4 a 5% da população mundial. E não é só em países subdesenvolvidos, não. Muito pelo contrário. Países desenvolvidos sofrem muito com esse transtorno. E a idade dessas pessoas, né? A depressão está muito presente nas idades mais avançadas. A gente vê aqui, principalmente, na idade de 65 a 69 anos. Mas isso está mudando, à medida que a gente foi vivenciando também o que a gente chamou, né, de pandemia, que agora a gente está numa outra pandemia, uma pandemia de saúde mental. E a gente viveu um grande trauma coletivo. Então, aumentou em torno de 25% diagnósticos de depressão nesse mundo pós-pandêmico. E aí, se aumenta, as pessoas pensam, vamos tratar com medicamento, né? Que pode ser uma saída, mas não necessariamente. Então, aqui, mais uma vez, países super desenvolvidos utilizando medicamentos prescritos para tratar de depressão. Em 2022, ano passado, saiu esse estudo super importante mostrando que não necessariamente aquilo que a gente está tomando para tratar depressão está tratando depressão. Por quê? Porque a depressão não necessariamente é um distúrbio, é um transtorno químico. Só que na vida que a gente está tendo, na forma como a gente está vivendo, é como se a gente tivesse que tamponar, resolver aquele sintoma para poder voltar ao trabalho, para poder voltar a produzir dentro dessa sociedade de desempenho. Resolve? Não resolve. E, de fato, esses medicamentos aqui, talvez vocês conheçam, citalopram, fluoxetina, utilizado para tratar a depressão, aumentar níveis de serotonina no cérebro. Hoje todo mundo sabe o que é serotonina, né, por causa da depressão. Mas a depressão não está relacionada à diminuição de níveis de serotonina. Então, o que a gente está fazendo? E quem é que está ganhando com isso aqui? E, mais uma vez, uma tentativa de tamponar algo que não está sendo resolvido, que é uma questão estrutural, como o Denis bem falou anteriormente. E aí, no mundo pós-pandemia, a gente aumentou em torno de 25%, no primeiro ano de pandemia, o número de diagnósticos de ansiedade e depressão. O que a gente começou a vivenciar? Solidão, medo, finitude, se deparar com a morte, luto, desesperança, preocupações financeiras, dificuldades de limites, bastante sofrimento. E começou a vir isso aqui. Burnout, depressão, ansiedade. Burnout começou agora a ser classificada como uma doença relacionada ao trabalho. Essa síndrome, uma fadiga, um esgotamento físico e mental, uma estafa. Geralmente relacionada ao trabalho. Depressão, que muita gente fala de várias formas de depressão. Não é só aquela pessoa que não consegue levantar da cama, não. Tem muitas outras coisas envolvidas no processo depressivo, que não se fala tanto. Muitas vezes vem junto com ansiedade, com irritabilidade. E ansiedade, essa preocupação excessiva com o futuro. Coloca a cabeça no travesseiro para dormir, não consegue dormir, o sono é afetado, se preocupa com aquilo que vai acontecer, sempre pensando em cenários geralmente negativos. O nosso corpo entra nesse processo de resposta a esses pensamentos negativos, como se ele estivesse numa luta. A longo prazo, a gente pode acabar desenvolvendo questões bastante importantes em relação a como é que o nosso corpo responde às coisas. Então, a ansiedade também pode vir daí. E aí, nessa sociedade de desempenho, como diz o Byung-Chul Han, em que a gente colocou para o nosso modo de funcionamento aquela disciplina da sociedade disciplinar que o Foucault já falava, aquela vigilância,
E a gente, além de se cobrar tanto e se vigiar o tempo todo, a gente começou a tentar ser o melhor de nós mesmos, a melhor versão. A gente começou a se autoexplorar. E o Byung-Chul Han também fala no livro Sociedade do Cansaço sobre um processo de fragmentação. É como se a gente tivesse fragmentado de várias formas. Fragmentação da atenção, como se a gente nem conseguisse mais se concentrar em uma coisa por vez, porque é tanta coisa, aquela primeira imagem que a gente viu. A gente não tem mais noção, muitas vezes, de como estabelecer limites. É como se os limites estivessem borrados. Limites de quê? Limites de trabalho, limites de relações, limites de possibilidades do que eu posso fazer naquele momento. Às vezes a gente acaba, devido a esse processo de desempenho, querendo entregar muito, entregar tanto, entregar a qualquer custo, mesmo que isso custe a nossa saúde. E nesse processo dessa sociedade de desempenho, a gente começou também a viver uma grande falta de conexão. É como se fosse uma corrida para ser melhor, melhor que eu mesmo e melhor que o outro. Tem que produzir muito. E não tem tempo, porque, afinal de contas, tem que produzir muito. Falta tempo de lazer, falta tempo de descanso, falta tempo de ócio. E meios facilitadores que facilitam isso aqui. Então, tem tecnologias que podem facilitar esse processo, mas também tem tecnologias que podem dificultar esse processo, e a gente acaba também entrando em outras questões de frustração por não saber ou não ter, né, uma resposta tão rápida quanto deveria ou quanto se esperaria de um determinado agente facilitador, que seria a tecnologia. E aí a gente vem para cá, saúde e adoecimento mental. Gente, adoecimento mental e saúde, isso vai muito além do indivíduo. É preciso que a gente olhe para outros fatores culturais, econômicos, raciais, relacionais, ambientais, sociais. Porque culpabilizar o indivíduo pelo seu adoecimento é mais uma forma de opressão e inviabiliza a real mudança necessária. E será que há cura se não tem mudança de estrutura? Será que a gente pode se curar disso que a gente está sofrendo se a gente não mudar o meio? E eu estou falando com vocês aqui, pessoas que ocupam cargos extremamente importantes, pessoas que têm, sim, influência e têm poder. E todos nós temos, não só nos nossos trabalhos, mas nas nossas relações com amigos, com familiares, ciclos sociais em geral. Então, a estrutura ela é feita por ideias e é feita por pessoas. O poder de influência, apesar do senso de impotência que muitas vezes a gente acessa por querer mudar, por querer fazer alguma coisa e não conseguir. Isso frustra, isso causa esse senso de impotência, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo promover uma mudança que seja permanente. Mas para ser permanente, ela também é lenta, é aos pouquinhos. E é preciso estar dentro desse sistema para promover essa mudança. É preciso comprometimento. Ontem eu ouvi muito essa palavra. Hoje, o Denis também falou, né? Como que nós somos comprometidos, como que os advogados e advogadas da União são comprometidos com o seu trabalho. Como que eu também me comprometo muito em defesa da saúde mental, de várias maneiras. E a gente precisa, através desse comprometimento, ter muita lucidez sobre limites e possibilidades, de como é que a gente pode mudar, né? Essa mudança que seja efetiva. E se a gente falar de fatores de risco e fatores protetivos de saúde mental, a gente vai falar sobre ambiente, hábitos de vida, relações, espiritualidade, tem biológicos, tem fatores psicológicos, culturais e econômicos. A gente falou sobre o mundo pré-pandêmico, o mundo depois da pandemia, e aí eu quero falar agora desse mundo aqui, que é o mundo de vocês. Mas antes de falar desse mundo aqui, eu queria propor uma coisa. Vamos respirar um pouquinho? Para a gente fazer isso, quem se sentir à vontade, pode tirar a sandália ou o sapato, colocar os pés no chão, sentar de forma que o corpo se sinta confortável. Eu vou tirar o meu também. Você não precisa nem fechar os olhos se não quiser, mas se quiser fechar os olhos, a gente sente melhor o corpo quando a gente fecha os olhos.
Se não quiser fechar os olhos, olha na ponta do nariz ou no ponto da sua frente e só percebe como é que o seu corpo está aqui agora. Percebe como é que está a sua respiração aqui agora. Se ela acontece mais no seu peito, ou se ela acontece também na sua barriga. E vai permitindo que essa respiração ela possa se alongar um pouco mais. Inspirando grande, permitindo que o seu abdômen, a sua barriga expanda ao inspirar. Expirando longamente, soltando os ombros, os braços. Soltando o rosto, suavizando a testa. Vai sentindo o contato dos seus pés com o solo, talvez das suas pernas com a cadeira. Vai sentindo o ar que toca a sua pele, os sons desse espaço. Sem pressa, vai abrindo os olhos, se você estava de olhos fechados. Vai olhando ao redor, percebendo as pessoas que estão aqui. Percebendo como é que é estar aqui. Como é que você se sente, como é que seu corpo está, como é que a sua mente está. Será que tem algum sentimento, emoção mais saliente, mais presente? E eu vou apresentar agora alguns dados, rapidamente, do relatório que o Dr. Cristiano trouxe, para vocês. E eu vou apontar alguns fatores relacionados à saúde, não só saúde mental, mas saúde. E eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre qual é essa realidade desse mundo que foi, de certo modo, delineado a partir dessas perguntas. A pergunta aqui foi sobre os constrangimentos sofridos dentro do contexto de trabalho. Essas palavras, elas representam, essas maiores, são aquelas que foram mais citadas, são mais frequentes. E aqui, constrangimentos devido à política, devido a gênero, devido à orientação sexual, devido ao trabalho, em relação à hierarquia, constrangimento em relação a cargo. E aqui essa pergunta que também fala um pouco sobre o ambiente, que fala: você se sente confortável para ser quem você é, no sentido de agir sem receios, sofrer preconceitos ou discriminação nos diversos ambientes da AGU? 68% falaram que se sentem confortáveis. 22,73% em parte e 8,56% não se sente confortável, por alguma razão. E aí eu fui dar uma olhada. O que será que está acontecendo aí? E aí tem esse relato, no relatório, que fala assim: embora não tenha sofrido nenhum tipo de agressão ou intimidação em relação à minha orientação sexual, sinto que ainda hoje o ambiente de trabalho, por vezes, é hostil para quem não é heterossexual. Ainda hoje é possível se observar piadas em reuniões sobre o assunto da diversidade sexual. Além disso, considero que é difícil para os membros e servidores que vivem em relações homoafetivas conseguirem espaço para lidar com naturalidade com os colegas de trabalho sobre sua relação, inclusive integrando seus familiares em eventos sociais.
Durante a gestação, que era de risco, a alegação da chefia é de que deveria receber mais processos porque estava trabalhando remotamente, em função da situação de risco gestacional, como se tratasse de um privilégio. Como é que se avalia o clima de cooperação e apoio mútuo? Em uma escala de 0 a 10, a maior parte aqui avaliou em torno de 5, 62 pessoas. O quanto acredita que as atuais condições de trabalho prejudicam sua saúde mental? Em uma escala de 0 a 10, 74 pessoas falaram sobre muito. Impacta muito a minha saúde mental. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de relações, a gente está falando de ambiente. E muito dos adoecimentos mentais que a gente sofre hoje vem também desses fatores, de como é que é esse ambiente, porque esse ambiente está nos influenciando o tempo todo. Como é que são as minhas relações? Eu me sinto valorizado? Eu me sinto pertencente? Eu me sinto vista? Eu me sinto respeitado? Existe algum constrangimento, intimidação ou ameaça em relação ao gozo das prerrogativas ou direitos básicos para o desempenho da função? Não, 48% não, 10% preferem não responder, 41% sim. Carga excessiva de trabalho foi o que mais apareceu. Então, vocês sabem disso, porque vocês vivem dentro dessa realidade, né? Mas carga excessiva de trabalho, inclusive com a necessidade de trabalhar sábados, domingo, feriado e férias. Inexistência de tempo para cuidar de assuntos familiares, com grave prejuízo pessoal. Realização constante de atividades administrativas. Ausência de especialização. Impossibilidade do gozo de férias em razão da quantidade de prazos a serem cumpridos. Estafa física e mental. Denis falou sobre limites. E falou também sobre culpa. Do quanto que parece que dentro dessa sociedade do desempenho, diante da falta de pessoal e do excesso de processos, o quanto é difícil não fazer. Mesmo que eu já tenha feito muito. Vou tirar férias, vou sobrecarregar o meu colega. 11 horas da noite, chegou uma mensagem, preciso resolver? Então, parece que não tem espaço e nem tem tempo de trabalho. Está tudo muito misturado. O outro fala de carga horária excessiva, impossibilidade de gozar integralmente dos dias de férias agendados pelo acúmulo de trabalho. E isso se repete à medida que você vai lendo o relatório, isso vai se repetindo. E sim, aqui quando se fala de acompanhamento médico, medicação continuada, 47% das pessoas utilizam medicamentos, são acompanhadas pelo médico. Isso geralmente em relação a questões físicas, mas lembra, não está separado de questões mentais. E quando a gente fala do domínio biológico-psicológico, a gente vê ansiedade, excesso de trabalho, depressão. A gente vê questões de saúde, né? De ser até questão de constrangimento o fato de adoecer. Como se a gente não tivesse nem o direito de adoecer. Isso está errado? Vocês concordam? Isso está errado? Porque, afinal de contas, somos seres humanos, não somos máquinas. Então, a gente fala de limites, do borramento desses limites. Então, a gente precisa reaver, sim, esses limites de trabalho e também limites de relações, em relação. A gente fala sobre conexão e sobre desconexão. O quão que a gente se sente pertencente, conectado com aquelas pessoas com as quais a gente precisa trabalhar. Comunicação, como é que é essa comunicação? Essa comunicação ela é uma comunicação mais assertiva, ela é uma comunicação que ela é mais fluida, ela é uma comunicação empática, ou ela é uma comunicação que traz uma certa agressividade ou passiva-agressividade na forma que ela acontece. Viabilidades, agentes facilitadores, como é que tem um ambiente que possa facilitar o meu trabalho, em todos os âmbitos, nas relações, um ambiente que também, em termos de tecnologia, possa facilitar também o trabalho que eu preciso fazer. Porque, afinal de contas, parece que a gente está vivendo nesse modo aqui, um modo de sobrevivência. E o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem? E a vida para além do trabalho?
Denis trouxe esse vídeo maravilhoso que fala sobre isso. E é interessante observar como foi mudando ao longo da vida. Aquela pessoa que era super empolgada, fazendo várias coisas como hobby, tendo outros aspectos da vida além do trabalho sendo presentes, e até chegar no momento em que só era trabalho. E o que somos além disso? O que pode ser feito para reaver o nosso tempo de descanso, de lazer, de família e de saúde? Como eu disse, eu ia trazer muito mais perguntas do que respostas, porque a gente precisa, a partir dessas perguntas, refletir juntos. E a partir da realidade que a gente tem, trabalhar para que haja uma mudança que seja de forma efetiva e permanente. E o que eu posso fazer por mim hoje, já que a estrutura, o sistema é feito de pessoas, é feito de ideias? E o que eu posso fazer por mim hoje? Como é que eu posso me cuidar melhor hoje? Isso que a gente fez agora, um momento de pausa de 1 minutinho, parece pouco. E talvez seja. Mas faz uma diferença gigante, de vários modos, na nossa rotina. Faz uma diferença na nossa atenção, na nossa forma de se regular. Faz uma diferença na nossa forma de perceber quem é que está ao nosso redor. E também de perceber como é que eu estou me sentindo aqui. E a partir dessa percepção, sim, poder agir de forma mais consciente, de forma mais lúcida. Quando a gente está olhando, o que eu posso fazer por mim hoje, a gente também fala sobre organização, sobre planejamento, hábitos de vida, relações, cuidado de si. E a gente fala de presença. Em uma sociedade em que a atenção parece que está completamente fragmentada, em que a gente gasta 47% do nosso tempo em outro lugar que não aqui, porque com certeza vocês já viajaram aqui várias vezes. Pensaram no que vão fazer daqui a pouco, ou no que deveria ter feito ontem, pensando se essa menina não vai parar de falar. A gente viaja quase metade do nosso tempo, para o futuro ou para o passado, e a gente nem se dá conta disso. Esse artigo aqui, esse estudo de 2010, correlacionou esse processo de devaneio com algumas emoções. E parece que a gente tende a ser mais negativo, que a gente tende a sofrer mais, ter sentimentos como raiva, culpa, tristeza, quando a gente está nesses modos de projeção para um futuro ou para um passado. E a gente tem muita dificuldade de estar aqui, presente. Seja porque o meio não facilita, seja porque a gente não sabe lidar com o que está aqui. Porque a gente não sabe, não tem recursos internos para lidar com o que está aqui, no presente. Desse modo, muitas pessoas começaram a estudar, o que pode ser feito para que a gente comece a estimular as pessoas para que elas consigam ter recursos internos para lidar com o que está acontecendo aqui agora. E eu vou passar muito rapidamente, mas ao longo dos anos existem pesquisas em torno de presença, em torno de mindfulness, em torno de resiliência, de como é que a gente pode estimular isso no âmbito individual e coletivo para que a gente tenha de fato uma mudança em termos de relações e em termos de estrutura. Então, tem esses programas, quando são aplicados em policiais, Brasil, tem já, Estados Unidos, Canadá, na Inglaterra, eles começaram a fazer isso também com os políticos, antes de deliberarem sobre algum tema. Existe uma proposta de se presentificar, de estar aqui, de perceber como é que eu estou e como é que estou na relação com o outro. Como é que eu estou me comunicando com o outro. E trazer alguns pilares importantes, que é a empatia, que é o espaço, que é o respeito ao diferente, o respeito à diversidade, o respeito ao ponto de vista, e poder juntos construir algo e não destruir o que já tem. Aqui esse estudo foi feito no Brasil. Vários outros estudos, como eu falei, tem toda uma questão de a medicalização do sofrimento, e que não necessariamente depressão e ansiedade tem um fundo químico e que se a gente trata por medicamento não necessariamente vai resolver. E aí mindfulness ou esse tipo de recurso interno, trabalhar essa presença, tem sido uma das propostas e se compara, na verdade, os efeitos a medicamentos que a gente usa, sem tantos efeitos colaterais.
Também tem estudos feitos no Brasil, aqui do meu grupo lá da UFRN, onde a gente viu o impacto de práticas curtinhas, 3 dias, reduzindo o estresse, reduzindo a ansiedade, melhorando a relação das pessoas. E aqui eu vou disponibilizar esses slides, se vocês quiserem, essas referências, vocês dão uma olhada depois. Mas também trazer mindfulness como uma questão de política pública, né? E como que isso pode mudar em termos coletivos. Afinal de contas, a gente, quando fala de saúde mental, a gente fala sobre suporte social, a gente fala de comunidade, a gente fala de pertencimento, de relações de trabalho, valorização profissional e pessoal, alinhamento de valores e propósitos, recursos internos, reconhecimento da própria história, identidade. A gente fala sobre raízes culturais, a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre empatia, a gente fala sobre tempo de descanso. Tudo isso é saúde mental. O que eu sou, para além da minha profissão? Talvez a tendência, quando vocês vão conhecer alguém, especialmente nos congressos, eu fui perguntada ontem várias vezes, onde é que você está lotada? Porque as pessoas achavam que eu era advogada. Aí eu digo, eu estou lotada em Natal. Mas eu não sou advogada, não. Sou neurocientista, trabalho com outras coisas. E eu queria trazer uma provocação para que vocês, a partir de agora, pensem se é possível olhar para si, para além disso aqui. O que eu sou para além da minha profissão? Ou quando vocês encontrarem alguém, forem conhecer alguém, talvez possa trazer uma pergunta para além de o que você faz? Por que a gente não pode perguntar o que você gosta? Me conte um pouco sobre você. Você é de onde? Não de estou lotada, mas você é de onde? Percebe a diferença? E aí, para além da minha profissão, eu sou nordestina, mulher, cis, parda, filha mais velha, tenho um irmão mais novo. Primeira da família com nível superior. Sempre estudei em escola pública. Saí de casa, do interior do Rio Grande do Norte, para estudar na capital, Natal, com 14 anos. Sou meio maratonista, gosto de correr. Escrevo sobre o cotidiano e sobre sentimentos. Gosto de gente. Medito. Eu medito e corro, que é para não tocar fogo no mundo, porque são minhas formas, são os meus recursos para lidar com as coisas. E um dos meus maiores valores é a honestidade. Então, para além da minha profissão, eu tenho minha identidade, eu tenho a minha cultura, eu tenho os meus hobbies, eu tenho os meus valores. E talvez a gente possa olhar para a nossa própria história e pontuar isso também. Quais são os meus valores? De onde eu venho? Isso diz muito de mim. Eu não preciso falar o que eu falo, falar o que eu faço, para vocês me conhecerem um tanto depois disso aqui. Me conhecerem como gente. Me conhecerem como ser humano. Talvez a gente possa olhar para os nossos colegas, para as pessoas com as quais a gente se relaciona diariamente, também para além de um título ou de uma função. Faz sentido para vocês até aqui? E eu trouxe um vídeo. Um vídeo que vai passar daqui a pouco, com a ajuda do universo. Ups. E aí, Thiago, rolou o vídeo? Tá. Isso é um teste. Sabe a criança que não consegue mais esperar o anúncio do YouTube? Quando você vai passar, a criança está no iPad, está no computador, que aí vem um anúncio que já fica agoniada, passa, tem que ser rápido. Então, respirem,
Enquanto o Thiago resolve ali passar o vídeo para a gente. É um teste de atenção plena. E esse vídeo, ele é feito pela Lipton, aquela marca de chá. Mas não é propaganda de chá, não. Apesar de chá ser bom também. Mas ele fala sobre... Será que a gente está atento ao que a gente está vivendo? Essa é a pergunta inicial desse vídeo. I would ask her if I can carry her bags and help her over to the street. Por exemplo, ajudando a apanhar as cartas para me certificar que eu não deixava nenhuma carta para trás. Eu ajudaria a carregar os sacos até à porta de casa. Ajudaria dizendo ao senhor que ele tinha um papel colado ao pé. Yes, I would help. I would just help him to pick up the things. Se for mesmo cuidar daquilo, nós vamos até à sua parte. Eu ficava à espera que a mãe do bebê aparecesse e só depois é que me ia embora. Isto é um caso sério, muito sério. Um bebê abandonado na rua. Com certeza que ajudaria, sem dúvida. Será que a gente ajudaria? Será que a gente está realmente atento ao que está acontecendo ao nosso redor? Esse é um convite para a gente olhar um pouco melhor. Olhar para o lado, olhar para a gente, olhar para o outro, olhar para as nossas relações. E não é, talvez não seja mesmo, sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade que está doente. E em defesa da saúde mental e de um olhar humanizado, talvez não seja sobre produzir mais, talvez não seja sobre produzir, talvez seja, na verdade, sobre produzir o tempo de cuidado de si. Quando a gente fala de produtividade, parece que é sempre fazer mais, e fazer mais, e fazer mais. E quando é que a gente vai parar e começar a produzir tempo para nós? Para a nossa família, para os nossos hobbies, para as nossas relações, se demorar um pouco mais naquilo que importa. Aquilo que aquece também o nosso coração e a nossa alma. Porque sim, como a Ana Uni traz, cada membro importa e cada pessoa importa. Muito obrigada.